Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal BroTube. E no vídeo de hoje eu estarei aqui explicando quem é o ScutTube. Lembrando, esse vídeo de explicação, não um vídeo definido. Vamos lá. O ScutTube é um Slendytub azul escuro, com metade do braço faltando, e do braço esquerdo e no braço direito também. E o rosto dele é preto e tem uma foice na cabeça. E muitos não conhecem ele. E ele não é uma criação das Zeworks. Ele foi criado por um criador de uma fangame já cancelada, que é o Slendytubbies 3 parte 2, que é o Leon. Então, o Leon que eu falei é o criador da fangame Slendytubbies 3 esse parte 2. E essa fangame, ela era a fangame mais esperada de Slendytubbies na época. Assim como os Bruttubes, que também não são a criação dos Orcs, que na verdade são ao ser. Muita gente, eu inclusive eu não sei, né? Assim, muito bem como é que a, como que a Zeworks descobriu o ScutTube. Eu não, existem duas teorias. A primeira de que na época, ou porque a Zeworks descobriu o ScutTube e adicionou ele no jogo. Assim a fangame do Slendytube 3 parte 2 ficou bem mais popular. Ou se a fangame já era já popular, então a Zeworks adicionou ele no jogo, que deixou ele bem mais popular, a fangame. E o ScutTube apareceu pela primeira vez nessa fangame, Slendytubbies 3 parte 2. E, e ele, na verdade, é o irmão dessa daqui, ó, a White ScutTube. Mas isso eu não tenho 100% de certeza, né? E o nome dele, antes dele ser infectado, era Richard, mas isso também eu não tenho certeza. E outra coisa, o vírus, o creminho gostoso que ele talvez tenha comido, não seja, né, o vírus tube comum, né, já que ele tem alguma diferença. Uma teoria do meu amigo Red Sweetie é que o creminho gostoso que ele tenha comido se chamava na verdade Squid Custard, e que esse custard é bem diferente do creminho gostoso infectado normal, né? Já que, como dá pra ver aqui nas imagens, ele ostenta algumas diferenças. A primeira é o rosto preto, que geralmente não tem, né, nos Teletubbies infectados, né, já que eles ficam com a cor pálida. E ele é o único, assim, Slendytub que possui isso. E também ele, tirando o Cavetub, é um dos únicos Slendytubs que tem os olhos brancos, né? E vamos lá, o mapa que ele ficava era a base militar, mas como dá pra ver aqui nessa imagem aqui. E também ele ficava na base militar no Slendytubbies 3 parte 2. E, vamos lá, ele era considerado o Slendytubbies mais poderoso, já que ele conseguia derrotar o Tink Tank e o Megalocutor com extrema facilidade. Mas, infelizmente, ele acabou sendo removido, porque ele tinha uma habilidade também, muitos acreditam, vamos lá, o motivo dele ser removido. Porque ele tinha uma habilidade que ele basicamente criava uma espécie de buraco negro em volta dele, que basicamente vencia todos os Slendytubbies do jogo, né? E ele conseguia vencer o Shadowtube com muita facilidade também, né? Mas em alguns casos o Shadowtube derrotava ele, já que eu fiz a gameplay desse, mas na verdade eu não joguei, eu vi uma gameplay, mas né, em alguns casos o ScutTube era derrotado pelo Shadowtube. E vamos lá, muitos acreditam que ele foi removido por causa desse ataque dele, que era bastante apelão. E só que isso não é simples, já que isso não é basicamente a teoria lenga, já que se fosse verdade, o ShadowTube já teria sido removido também, por causa que ele é bem roubado. E peraí. E também, tipo, fora tem uma fangame, eu não sei se é uma fangame,
mas ele teve o visual dele mudado, como por exemplo esse daí que vocês estão vendo na imagem, tipo mais bombado e mais forte, digamos que assim. E ele aparece também e tipo se você quiser jogar com ele no Slendytubbies 3, não vai ter como, já que ele foi removido. O único jeito de você conseguir jogar com ele é baixando as versões mais antigas, que provavelmente vai ter ele. Mas se você quiser jogar também o mapa dele, é só você jogar o jogo a Fangames Slendytubbies Project Rebirth Reborn, que é uma fangame muito boa por si só, que adiciona 3 monstros para te perseguirem durante o mapa, né? Por exemplo, tem um mapa da Mainland que é o Cave Tub, o Yet Tub e o Shadow Tub. E vamos lá. Um dos motivos também, muitos também acreditam que um dos motivos dele ter sido excluído foi por causa de uma briga com as Eworks, mas isso não é 100% verdade. Peraí, deixa eu ligar e desligar o Wi-Fi aqui. Já que isso não é talvez 100% verdade. Tem um amigo das Eworks que ele tem contato com vários criadores de fangames aí, de Slendytubbies. Ele talvez ele talvez tenha conversado com o Lenha e o Lenha tenha dito pra ele que ele não queria que shippassem o personagem dele com outro Slendytubby, né? Visto que ele não gostava disso. E outra coisa, como que eu posso dizer assim? O que eu tô meio esquecido aqui. Como é que é? Ah, lembrei. Porque também muita gente começava a fazer modificações nos Slendytubbies 3 Parte 2. Que basicamente eles faziam o jogo para uso próprio, sendo que na verdade a criação era do Leia. Mas vamos lá. A minha teoria de que o ScootyTube tenha sido removido do jogo foi talvez. Tenha sido talvez por causa da. Porque lá entre 2017, se não me engano. Não, se não me engano foi entre 2000 e. Entre 2010, entre 2018 a 2019. Eu não sei, eu não tô lembrando muito bem, mas talvez tenha sido entre 2019 e 2020. Cara, tava tendo a rodo fanarts e chips de Slendytubbies, que algumas inclusive era até R34. Se você não sabe o que é R34, não pesquise. Sério, não pesquise. E também é, tipo, e o próprio Lenha não queria que chipassem ele. Não queria que chipassem ele. Lembra, essa é a minha teoria, já que nessa época tava tendo a roda essas fanarts de chips, e também faziam do ScootyTube com a White ScootyTube, sendo que os dois na verdade são irmãos. Mas isso, como eu falei, eu não tenho 100% de certeza. Como por exemplo nessa imagem aqui, ó. Já que os dois na verdade são irmãos, ó. Um exemplo é isso aqui também, ó. Mas isso eu também não tenho certeza se eles são ou não irmãos. Mas então, possivelmente o Lenha tenha visto isso e ele tenha talvez removido o ScootyTube e o mapa dele, no caso a base militar do Slendytubbies 3 por conta própria, já que ele não gostava disso também. E outra coisa, ó, tem o Eurotube e o ScootyTube. Ó, isso daqui já tá mais provável, olha. Ó, ganhando. E o Leia tipo não gostava que shippassem o personagem dele. Tem esse vídeo aqui que explica melhor a origem do ScootyTube, do canal Baco, né? Se vocês quiserem, vão lá dar uma olhada no canal dele, é muito bom por si só. E vamos ver aqui pelo assistir a animação. Esse cara aí, eu acho que é o Richard, no caso do ScootyTube, já que ele era um Blue Urk, e era um Blue Urk um azul escuro, bem diferente dos outros Blue Urks. Ó, ele pensa, ó, olha lá de comer custard. Esse custard é um custard curativo, pessoal. E eu acho que o outro custard que ele
que ele comeu seja o, o Squid Custard, já que essa foi uma teoria dada pelo meu amigo Red Sweetie. Então, esse custard azul talvez seja o Squid Custard. E ele obviamente vai comer, já que aquilo não encheu ele o suficiente. Então o Squid Custard era mais gostoso do que os outros custards. E olha aí, ó. Aí os newborns invadem a base, a base militar. O Blurk lá, cientista. Então, ele foi combater aí, né? E o Newborn Cyborg atirou nele que machucou bastante ele. E ele foi levar lá pra tenda lá de cura. Aí a White Squid Tube, no caso a irmã dele. E também essa parte aqui, ó, a fase 1 do Squid Tube também tá disponível em Ultra Fangame, né? Tanto a fase 1 quanto a fase 2 do Squid Tube também estão na fangame Slender Tubes Gruntation, que é uma fangame incrível por si só. Se vocês tiverem vontade, joguem porque é muito boa. Ó, ele se transforma e ataca a própria irmã, como, como foi aí, como vocês acabaram de ver. E então, a minha teoria também é que ele tenha sido removido por causa dessas fanart R34, já que ele também... Ah não, velho, ah não. Isso aparece no vídeo, desculpa aí pessoal, desculpa. Aparece isso mesmo, eu falei pra vocês. Então, essas fanart R34 tava tendo arrudo. E também o Leon, o caso criado do Squid Tube, tenha visto isso e não ficou nada contente com isso, né? Então, ele talvez tenha pedido para as Workers remover o mapa e o Squid Tube do jogo por conta própria, né? E essa é a minha teoria do porquê que ele foi removido do jogo. Se vocês tiverem curiosidade, dão uma passada lá nessas fangames que eu falei. No caso, o Slendytubbies Project Rebuff e o Slendytubbies Gruntation, que são fangames muito boas. E, e também, se vocês também quiserem jogar com ele pelo jogo original, joguem as versões mais antigas que tinham ele, né? E, gente, esse vídeo aqui foi baseado no vídeo do Derek's Animations e no vídeo do The Slenderman. E eu acho que é só isso que eu tenho para dizer. E muito obrigado aí a todos que estiveram comigo até aqui, né? Muito obrigado pelos 80 inscritos. Eu vou ficando por aqui e falou.